Vocês devem se lembrar do acordo de livre comércio assinado entre Mercosul e União Europeia lá em 2019, né? Então, muita gente tem perguntado, e aí, em que pé que está esse acordo? A primeira coisa a se dizer é que sim, ele foi jogado para escanteio durante a pandemia. O acordo foi assinado lá em junho de 2019 e estava ali numa fase de revisão técnica jurídica e ia passar também por uma tradução para todos os idiomas da União Europeia e do Mercosul. Somente depois disso é que ele partiria para aprovação em cada um dos países. Ou seja, não basta que apenas os blocos econômicos, União Europeia e Mercosul, aprovem esse acordo. É necessário que ele seja aprovado, ratificado por cada um dos países. Então existe um longo processo burocrático dentro de cada país. No caso do Brasil, por exemplo, deve ser feito um projeto de decreto legislativo para passar pela Câmara, pelo Senado e depois pela Presidência. E aí cada país dos blocos, tanto o Mercosul quanto a União Europeia, tem lá os seus trâmites internos para também fazer a aprovação ou não. Acontece que a pandemia chegou logo no início de 2020 e não sobrou tempo para se falar nesse assunto. Embora tenha havido aí algumas tentativas de retomar esse assunto, essas negociações, tanto em 2020 quanto em 2021, nenhuma teve sucesso. E aí agora existem dois fatores que podem acelerar, catalisar a retomada das negociações. Em primeiro lugar, algo até um tanto lógico, né? Com o abrandamento da pandemia e o avanço nas vacinações, os países estão finalmente podendo reabrir suas fronteiras, retomar o cotidiano, retomar a fluidez do comércio internacional. E aí, com isso, eles acabam tendo mais tempo para pensar nesse tema. Em segundo lugar, algo muito interessante. Alguns países lá da União Europeia, entre eles aí Dinamarca, Alemanha, Espanha, Finlândia, Irlanda, Portugal, Suécia, ou seja, países importantes estão pedindo para que a União Europeia acelere a negociação desse acordo com o Mercosul. Isso porque, segundo esses países, a União Europeia firmou um acordo e tem que cumprir esse acordo, né? Segundo eles, a União Europeia tem que fazer isso porque a União Europeia tem que se mostrar como um parceiro comercial sólido e que cumpre com sua palavra. Mas talvez o principal ponto por trás disso tudo seja uma leitura que esses países estão fazendo do atual contexto mundial, principalmente em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Talvez esses países já estejam percebendo que a Europa precisa de fontes alternativas de produtos. Entre esses produtos, talvez com mais destaque para os produtos alimentares, mas também fontes de energia. E muito embora a União Europeia já comercialize muito com o Mercosul, grandes quantidades, esse acordo de livre comércio permitiria que alimentos daqui da América do Sul e outros produtos também chegassem à Europa com preços mais acessíveis, preços mais competitivos, né? E a contramão serviria também, né? Os alimentos, produtos em geral da Europa chegariam ao Mercosul com preços mais acessíveis. O Japão, por exemplo, já tem 80% do seu comércio internacional coberto por acordos de livre comércio, e ele é visto como um exemplo por esses outros países, né, que alegam ali que se a União Europeia não avançar nessas negociações, e aí lembrando que não é somente a negociação União Europeia-Mercosul, existem outros acordos comerciais sendo negociados pela União Europeia também. Então, se a União Europeia não avança nesses outros acordos, eles estariam perdendo competitividade, estariam perdendo fornecedores, né? Estariam perdendo ali possíveis parceiros comerciais que trariam benefícios. Por outro lado, alguns países como França e Bélgica, mas principalmente a França, aparentemente estão resistindo um pouquinho ainda a esse acordo, alegando principalmente questões ambientais. Do lado de cá, a leitura que se faz é que os países do Mercosul estão aguardando a União Europeia finalmente retomar essas negociações, visto que essas resistências têm sido encontradas majoritariamente lá na União Europeia.